Meu nome é Maria Clara e hoje, junto com os colegas Lucas, Lídia e Marcos, a gente vai apresentar uma breve análise dos institutos da hipoteca, do penhor, da antitese, no contexto do direito civil brasileiro, com ênfase na delimitação das naturezas jurídicas desse instituto, com a exposição das espécies, das hipóteses de extinção, e a gente utilizou os conhecimentos da doutrina nacional, da legislação, de artigos científicos e de julgados. Deixa eu passar, por favor. Essa tinha sido a introdução. Vamos para o próximo, por gentileza, professor. Como metodologia, a gente utilizou a pesquisa através de artigos científicos, na doutrina, da legislação e de julgados acerca da temática. E como eu estudei pelo livro do Tatursi, ele começou já o estudo a partir do registro, porque como a Maria Helena também Diniz, que ele cita, fala, o registro, a data de nascimento da hipoteca, como direito real e com eficácia erga omnes, é justamente dentro do registro, né? Onde vai estar estabelecido o direito de sequela e a ordem de preferência. Mas antes, ele vai falar sobre as partes da hipoteca, que está em um polo o devedor hipotecante e o credor hipotecário. O devedor hipotecante é aquele que dá a coisa em garantia. Pode ser o próprio devedor ou então um terceiro. Já o credor hipotecário, ele tem o benefício do crédito e do direito real. Quanto ao artigo 1492, né, que diz sobre o registro seu local. Nesse artigo, ele simplesmente fala que o registro vai ser feito no cartório do lugar do imóvel, com certeza, então, né, no cartório de registro de imóveis. E quanto ao local do registro, no caso, quando tem mais de um bem, cabe ser no local de cada um deles. O artigo 1493, que fala sobre o princípio da anterioridade ou prioridade registral, ele vai se referir à sequência em que os registros e averbações forem requeridas, o que vai determinar, assim, a prioridade. Sobre o 1495, no caso em que se apresentar para registro hipoteca já mencionada e sem registro, vai seguir o seguinte ritual. Primeiro, o oficial vai anotar provisoriamente a segunda hipoteca e sobrestará o registro pelo prazo de 30 dias. Isso vai ocorrer para que ele aguarde que o interessado registre a primeira hipoteca que não foi registrada. Mas caso esse prazo esgote e a primeira não seja registrada, a segunda hipoteca que vai ter a preferência. Sobre o artigo 1496, ele fala que em caso de dúvida quanto à legalidade do registro requerido, vai ocorrer a seguinte situação. Vai ter a prenotação no pedido e no prazo de 90 dias, se a dúvida foi julgada improcedente, o registro será efetuado com o mesmo número que teria na data da prenotação. Sobre a hipoteca legal, como ele vai falar sobre o que fala no artigo 1497, antes eu já resolvi dar um pulo lá entre os artigos 1489 e 1491, que vão falar sobre isso. Então, ele vai estabelecer 3 tópicos aqui como eu coloquei, né? É estabelecido pela norma às pessoas que se encontram em situação específica e necessitam de proteção especial. Ele vai estipular um rol lá. Ele também estabelece que, reconhecida a insuficiência dos imóveis especializados, é permitido tanto para o credor da hipoteca legal como para seu representante exigir do devedor ou que seja reforçado com outros. E, por fim, possibilita a substituição da hipoteca legal por caução de títulos da dívida pública, dado o recebimento do valor da cotação mínima no ano corrente, ou por outra garantia a critério do juiz, a requerimento do devedor. E, voltando no caso desse artigo em específico, que era sobre o registro, eu pontuei 3 coisas também no estudo.
que tanto o registro como a especialização da hipoteca, eles devem ser realizados obrigatoriamente por quem vai prestar a garantia. Inclusive, caso haja omissão, eles vão responder por perdas e danos. Sobre os interessados, eles poderão inscrevê-los ou solicitarem a feitura ao Ministério Público. E no prazo de 20 anos, que é estabelecido no código seguinte desse, ele refere-se à especialização e prevê que seja renovada após o fim desse prazo. Já a hipoteca, o registro da hipoteca, valerá enquanto a obrigação perdurar. Agora que o Tartucci nos encaminha ali para as disposições gerais, que está elencado no 1473, que é sobre os objetos da hipoteca. No inciso 1, né, a gente tem o princípio da gravitação, que ele está atrelado também ao artigo 1474, e vai falar que recai sobre o todo, os bens e os acessórios dos imóveis conjuntamente com eles, os frutos, as benfeitorias e os pertences que estão incorporados ao principal. Já quanto ao domínio indireto, sabe-se que o artigo 2038 do Código baniu parcialmente a enfiteuse. Assim, há validade e eficácia para as anteriores. Sobre o domínio útil, que se relaciona ao direito do usufrutuário. Já quanto às estradas de ferro, eu vou adentrar logo a seção da hipoteca sobre as linhas férreas, né? Que está lá no fim do estudo sobre a hipoteca no código, que vai estabelecer algumas coisas. O registro do município da estação inicial na respectiva linha. Em relação aos credores hipotecários, a legislação impossibilita que embaraçem a exploração da linha, nem contraria as modificações deliberadas pela administração, tanto no leito da estrada como também nas dependências e no material. A limitação da hipoteca à linha ou às linhas especificadas na escritura, como também ao respectivo material de exploração, vinculado assim ao Estado que estiverem ao tempo da execução. É possível que os credores hipotecários oponham-se à venda da estrada, das linhas dos ramais ou de parte considerável do material de exploração. Outra possibilidade que ocorre ainda dentro disso é sobre o material de exploração. É a fusão desses credores com outra empresa, no caso em que a garantia do débito seja enfraquecida. Ainda sobre esse 1473, ele vai falar também que, independente do solo onde se acham, abrange as jazidas, minas e demais recursos minerais, os potenciais de energia hidráulica e os monumentos arqueológicos. Os navios, que vão ser regulados pela Lei 7.652 de 1988, aí tem um destaque para o artigo 12, que dispõe sobre o registro e outros ônus quanto às embarcações brasileiras, que devem ser realizados no Tribunal Marítimo, sob pena de não valer contra terceiros. Somado aos navios que estão classificados como móveis especiais, estão as aeronaves, que está estabelecido lá na Lei 7.565, de 86, que fala sobre a hipoteca convencional, no artigo 141. A constituição dessa por meio da inscrição do contrato do Registro Aeronáutico Brasileiro, somado também com a averbação nesse certificado de matrícula. E, por fim, a inclusão pela Lei número 11.481, de 2007, recente, tanto sobre o direito de uso especial para fins de moradia, como pelo direito real de uso e pela propriedade superficiária. Os dois últimos têm a vigência do direito real de garantia em relação aos casos de negócio temporário enquanto vigie a superfície. Próximo slide. 1475, que fala sobre a função negocial da hipoteca. Ele dispõe sobre a cláusula de inalienabilidade, que prevê a nulidade textual, proibição de alienar imóvel hipotecado,
Sobre a subhipoteca, tem-se também o 1476 e o 1477. Sobre esses dois, sobre o 76, pode falar que é observado que há prioridade e preferência ao credor da primeira hipoteca. Este artigo ele vai dispor sobre a possibilidade do dono do imóvel hipotecado constituir outra hipoteca sobre ele, por meio de novo título, em prol do mesmo ou de outro credor. Já o 1477, ele vai apresentar que, no caso em que o segundo credor hipotecário certifica-se que a primeira obrigação possui valor inferior em comparação ao bem hipotecado, há a possibilidade de constituir o direito real de hipoteca, dado que haja sobra sobre o próprio bem. Em consequência, diante a preferência reservada ao primeiro credor, vai restar ao credor subhipotecário, que é o segundo, a garantia subsidiária. Outro tópico sobre isso é que, ainda que a segunda hipoteca vença antes da primeira, o direito do subhipotecário será concedido tão somente após a satisfação do credor originário. E com o vencimento das duas hipotecas, o primeiro credor será pago integralmente, seguindo-se a ordem de registro dos credores. Sobre a remissão, que é o direito de liberar o imóvel da hipoteca mediante pagamento da quantia devida. Esse terceiro pode fazer isso independente da anuência do credor hipotecário, o 1478, que, apesar da característica de subhipoteca, eu coloco aqui ele como explicação da remissão, né? Tem outro artigo também que traz alguns estabelecimentos sobre isso, mas eu vou citar aqui só o 1478, que a remissão que também é chamada de resgate da hipoteca, né? Por exemplo, a situação em que o imóvel foi dado para a hipoteca de dois credores diferentes, distintos. Existe uma primeira hipoteca e uma segunda hipoteca. Então, nós sabemos que a primeira tem prioridade em relação à segunda. Este artigo, ele nos mostra a possibilidade do credor da segunda hipoteca liberar o imóvel da primeira hipoteca. Em outras palavras, ele pode pagar a primeira hipoteca no seu vencimento, mesmo que o próprio devedor não se propuser a cumprir com o pagamento. Assim, então, o subhipotecário, ele vai consignar a dívida e irá citar o credor da primeira hipoteca para receber o pagamento, assim como o próprio devedor para pagar. Concluindo aqui, lendo a lei, ele fala assim que, se este não pagar, o segundo credor, efetuando o pagamento, se subrogará nos direitos da hipoteca anterior, sem prejuízo dos que lhe competirem contra o devedor comum. E no parágrafo único, ele coloca: se o primeiro credor estiver promovendo a execução da hipoteca, o credor da segunda depositará a importância do débito e as despesas judiciais. Alguns apontamentos sobre a hipoteca judicial é que, não vou ler aqui o artigo, mas dada a efetividade a uma decisão judicial que impõe condenação ao pagamento da prestação em dinheiro, então se dará efetividade a isso. É tratado também como um efeito anexo à decisão judicial, que vai ter cunho condenatório, como está escrito aqui, e ele vai ser produzido automaticamente. E sem extinguir o conteúdo, nós podemos notar que a hipoteca judiciária ou judicial não deixa de ser uma subespécie da hipoteca legal, né? Porque ela decorre da lei. Sobre a hipoteca convencional, ela é constituída mediante acordo da vontade das partes ou pela autonomia privada, de acordo com os preceitos e regras legislados. Por fim, sobre a extinção da hipoteca, eu trago a forma como ela é extinta e depois quando não vai ser extinta. A forma como ela é extinta está aqui colocado como está escrito na lei, juntando os dois primeiros artigos que falam sobre isso, e sobre como ela não é extinta está no próximo slide, que vai ser o 501, né? Que fala que ela não vai ser extinta, a hipoteca,
quando for devidamente registrada a arrematação ou adjudicação, sem que tenham sido notificados judicialmente os respectivos credores, hipotecários, que não forem, de qualquer modo, partes na ação de execução hipotecária. Eu vou falar sobre o penhor. Bom, primeiro eu vou falar um pouco no contexto histórico, falando um pouquinho sobre a fidúcia. No direito romano, a gente tinha esse instituto da fidúcia, que era uma modalidade contratual em que o indivíduo ele realizava a transferência de uma propriedade, de uma coisa, com a cláusula de que essa coisa, um objeto da fidúcia, ele não passaria a integrar o patrimônio de quem a recebia, mas ficaria sujeito a algumas restrições. Essa fidúcia, que eu até coloquei aqui no slide, fidúcia com creditori, nessa aplicação do direito das coisas, ela consistia no oferecimento de uma garantia real ao credor, de modo que acontecia uma transferência dessa propriedade de uma coisa pertencente ao devedor, com a entrega da coisa, mas acompanhada dessa cláusula de restituição pelo credor, quando existisse o pagamento da dívida. Só que com o passar do tempo, essa fidúcia ela foi perdendo a sua utilidade na frente de uns outros institutos que eles tinham, como, por exemplo, o comodato e o depósito, considerando que o devedor ele perdia o domínio da propriedade, dessa coisa dada, em garantia, e impedia que os devedores eles concedessem essa coisa onerada como garantia para satisfação de outros créditos. E também porque naquela época a única via que os devedores possuíam para reclamar a restituição desse bem onerado era através de uma ação pessoal, o que não gerava muita segurança jurídica assim, para os proprietários. Na verdade, a fidúcia ela era muito mais vantajosa para quem era um credor, porque eles passavam a receber o domínio da coisa e podiam utilizar todos os meios que eles quisessem para assegurar a propriedade dela. Bom, a partir daí, diante desse histórico, o penhor ele surgiu como uma alternativa ao Instituto da Fidúcia, atuando de uma forma a representar o contrato em que o devedor entregava a posse da coisa imóvel que lhe pertencesse como garantia do pagamento. E foi aí que, com a crescente complexidade da realidade social romana, o Instituto do Penhor ele passou a ter uma importância de uma forma mais reconhecida, na medida que ele permitia que essa modalidade de garantia real que vedasse a privação da propriedade e atendia uma segurança nas relações jurídicas entre as partes. Bom, hoje em dia, no Instituto do Penhor, aqui no nosso direito brasileiro, a gente vê que ele tem uma participação muito, muito grande no nosso cotidiano, principalmente no que diz respeito às pessoas que buscam uma concessão de crédito sem ter bens imóveis para garantia. Vale ressaltar que, como coloquei aqui, o penhor está previsto no Código Civil brasileiro, especificamente, na verdade, na parte destinada aos direitos reais, aqui nos modos do artigo 1225, inciso 8. E em seguida, a gente tem aqui a definição, que está rolada pelo caput do artigo 1431, que estabelece, assim, de uma forma mais entendível, quando a gente faz a leitura, que o Instituto do Penhor ele consiste em um direito real, que envolve a transferência efetiva de uma coisa móvel ou mobilizável, suscetível à alienação e em favor de um terceiro, que vai ser caracterizado como credor e que receberá esse bem empenhado com o título de garantir o pagamento da dívida previamente estipulada da pessoa que precisou desse crédito. Bom, para deixar mais fácil de assimilar, eu vou tentar explicar de uma forma didática o conceito do penhor. Suponhamos que uma pessoa está enfrentando dificuldades financeiras e ela precisa de um crédito rápido. E que essa pessoa também não possua bens imóveis que sejam aptos a garantir um possível empréstimo financeiro. Porém, ela é proprietária de uma coleção de joias valiosas que foram recebidas por uma herança. O penhor ele vai permitir que essa pessoa transfira essa posse de joias a um credor, que pode ser inclusive uma instituição financeira, em garantia de valores que ela pode receber para desafogar as contas dela, a título de um empréstimo financeiro, ou seja, essa pessoa vai transferir a posse de uma coisa móvel que seja suscetível de alienação, no caso as joias, em garantia de cumprimento de um débito que vai ser contraído junto ao credor, que vai
possibilitar esse empréstimo. Bom, como sujeito do penhor, nesse caso, a gente vai ter o credor pignorático, que ele é um sujeito ativo, que é quem vai emprestar o dinheiro e vai ser restituído, nesse caso do exemplo, a instituição financeira, e o devedor pignorático, que é o sujeito passivo, um terceiro que vai receber esse crédito e vai receber o bem de volta, no caso as joias, quando ele satisfazer. Dentre as principais características do Instituto do Penhor, que a gente pode trazer aqui, a primeira delas é que ele é um direito real, como eu já disse, ou seja, a vinculação do bem empenhado e o pagamento do débito, ou seja, vai existir um crédito a ser garantido. Ele é um direito acessório, o penhor ele é um acessório da obrigação principal, que é a responsável por gerar o dever de pagar a dívida garantida por intermédio desse bem empenhado, no exemplo, no caso, as joias. Ela depende da tradição e recai em regras sobre coisa imóvel. O penhor ele depende da tradição do bem, ele depende da entrega dessa coisa. Por exemplo, a pessoa vai precisar entregar as joias para poder concretizar o penhor. E é necessário que se perfaça essa posse do objeto pelo credor nos moldes do que está disposto no artigo 1431 do Código Civil. Além disso, ele exige a alienabilidade do objeto, ou seja, o bem imóvel ele tem que ser alienável, requer que o bem empenhado seja de propriedade do devedor pignoratício, ou seja, se a propriedade do bem não for do credor, do devedor, no caso da pessoa que está pegando o crédito, o negócio pactuado pode ser nulo, se esse bem não pertencesse ao devedor. E, por fim, ele trata de um direito real, uno, indivisível, e temporário. É isso, assim, não tem muito como especificar tanto isso. Acho que mais a partir do temporário diz respeito a existir prazos previamente fixados para o cumprimento das prestações obrigacionais, porque existe um lapso temporal com início e fim do penhor, por exemplo, com as parcelas que o devedor vai precisar pagar, e esse bem ele vai ser devolvido ao devedor quando essas parcelas terminarem de ser pagas. A gente tem algumas exceções em relação a isso. Por exemplo, em relação à tradição do bem empenhado, essa tradição ela não é absoluta, porque em alguns casos excepcionais, como no penhor industrial e no penhor rural, o devedor ele continuará como possuidor do direito do bem fornecido, em garantia. Ele permanece com a posse direta do bem e isso exige com que ele venha a cumprir alguns deveres irrenunciáveis, como o dever da guarda e da conservação do bem. E também tem uma exceção na alienabilidade, porque é possível que esse penhor recaia também sobre bens imóveis por acessão física ou intelectual. E essas circunstâncias também são observadas no penhor rural, industrial e sobre direito. Como forma de constituição, a gente tem por convenção ou por lei. O por convenção é quando se estipula que vai acontecer o penhor através dos próprios interesses das partes, por meio de um instrumento particular ou público que apresente a vontade das partes de uma forma solene. Para gerar efeitos perante a terceiros na relação jurídica, ele tem que estar assentado no cartório de títulos e documentos e cumprir todas as exigências estabelecidas no artigo 1424 do Código Civil. E por lei, que vai ocorrer com o intuito de proteger algumas espécies de credores. Nessa forma, a própria norma jurídica vai estabelecer o direito do sujeito ativo da relação e tomar para si a posse de certos bens para poder garantir que se opere a satisfação plena do crédito, que é devido ao credor. Esta hipótese ela pode ser exemplificada com a previsão legislativa inerente aos hospedeiros ou fornecedores de uma pousada, por exemplo, sobre as bagagens dos hóspedes que fazem uso de suas instalações. As espécies de penhor elas estão presentes na nossa legislação, e são elas o penhor rural, o penhor agrícola e o penhor pecuário. É importante salientar que o penhor rural, ele é tipo o gênero do penhor e o penhor agrícola e o penhor pecuário são as espécies.
A diferença entre o penhor agrícola e o penhor pecuário é o bem sobre o qual ele recai. Bom, o penhor industrial e o mercantil, que ele é realizado sobre as máquinas, aparelhos e instrumentos de indústria e atividade mercantil. O penhor de direitos e títulos de créditos, que vai cair, em regra, sobre direitos suscetíveis de cessão sobre coisas móveis. O penhor de veículos, que ele se aplica sobre qualquer espécie de veículo que pode ser utilizado para transporte ou condução. O penhor legal, que ele vai englobar todas aquelas hipóteses arroladas pelo legislador. Como, por exemplo, a gente pode citar o proprietário de um prédio sobre os bens móveis que o rendeiro ou o inquilino estiver guarnecendo no mesmo prédio, por força dos aluguéis ou das rendas que vierem a ser inadimplidos. Ou seja, esse imóvel vai poder ser utilizado se não... Tipo assim, as rendas, aluguéis, eles podem ser utilizados caso haja inadimplência. Bom, como os direitos e deveres das partes contratantes, os direitos do credor, eles se referem à posse do bem empenhado enquanto a dívida não for paga, a retenção do bem empenhado, a restituição quanto aos prejuízos decorrentes do vício dessa coisa empenhada, a execução da dívida ante ao inadimplemento, o recebimento dos frutos dessa coisa que está no seu poder e a venda antecipada caso ocorra o risco de perecimento da coisa empenhada ou autorização judicial. Em contrapartida, são deveres do credor custodiar essa coisa quando estiver na qualidade de depositário, proteger a posse do bem, imputar o valor dos frutos recebidos nas despesas da conservação, os juros do capital e restituir o bem após o pagamento do débito e das despesas de conservação. Além disso, também ele tem que devolver o valor que exceder a dívida no caso de expropriação. Bom, a extinção da penhora, ela acontece quando existe a extinção da obrigação, ou seja, quando a pessoa paga o que ela deve e aí ele vai receber de volta o seu bem, quando há o perecimento da coisa empenhada, quando existe também a renúncia do credor, quando existe a confusão ou a adjudicação judicial, que seria a remissão à venda da coisa empenhada feita pelo credor também ou por ele autorizada. Além disso, a renúncia, que a gente pode trazer aqui também, ela pode ser presumida se tiver um consentimento com a venda do bem empenhado, sem fazer a reserva do preço, ou se houver a restituição do bem empenhado ao devedor, ou se autorizar a substituição do bem empenhado por um outro bem. Eu vou falar sobre a anticrese. O senhor pode seguir o slide, por favor. Vamos lá. A anticrese é um direito real de garantia na seguinte situação: quando um imóvel é dado em garantia e transmitido do devedor, ou pode ser até por um terceiro ao credor, podendo o último retirar da coisa os frutos e rendimentos para o pagamento da dívida, como se prevê no artigo 1506 do Código Civil 2002. São parte dessa relação o devedor anticrético, que é aquele que dá o imóvel em garantia, transferindo a posse ao credor, e o credor anticrético, que passa a receber o imóvel em garantia, ficando com sua posse. E o objeto da relação da anticrese, conforme doutrina majoritária e jurisprudência, são os bens imóveis. Esse instituto ele é pouco usado no Brasil. Eu acho que devido a essa relação, pelo seguinte, que o credor tem que prestar contas de sua administração em relação ao bem colocado como prestação ao devedor. Eu acho que devido a isso é pouco usado aqui no Brasil por essa situação. A anticrese constitui-se mediante escritura pública, registrado no cartório do registro civil, cartório de registro de imóveis, e averbado na sua matrícula. Colocando uma situação hipotética, na qual há um estabelecimento de propriedade do devedor, como uma kitnet, que há os frutos e proventos em relação aos aluguéis, havendo um empréstimo ao devedor, o credor passa a ter a posse em relação às kitnets, que é a propriedade, e o direito a perceber os frutos e rendimentos em relação aos aluguéis, que servirão para pagar os juros
em relação ao empréstimo dado pelo credor, e esses valores que excederem ao que corresponde aos juros serão imputados ao capital principal da dívida para que ela seja paga. E com isso, como se prevê o artigo 1507, não fica interessante para o credor essa situação pelo fato dele ter que prestar contas de sua administração, e caso o credor e caso o devedor não esteja satisfeito com a administração ou com as prestações de conta em relação ao que o credor está fazendo com o referido imóvel, ele pode arrendá-lo para que seja paga a devida prestação. E com isso gera efeitos, né, ao credor anticrético, a guarda do bem como se fosse sua. Ele responde pela deteriorização que o imóvel sofrer por sua culpa, responde também pelos frutos que deixar de perceber por sua negligência, e terá que prestar contas, né, em relação à propriedade. E os efeitos que geram ao devedor anticrético em relação à entrega do bem, né, ao credor, o pagamento da dívida, e ceder ao credor o direito de perceber os frutos e rendimentos da coisa. E a anticrese extingue-se da seguinte forma: com o pagamento da dívida, conforme prevê o artigo 1510, pelo término do prazo que pode caducar em 15 anos, conforme prevê o artigo 1423, pelo perecimento da coisa, que é a perca total do bem, conforme prevê o artigo 1425, inciso 1 e 5, 1 e 4, na verdade, em caso de desapropriação do bem, em caso de falência por parte do devedor, pela renúncia do anticresista, que é o devedor, que é o credor, pela execução ou venda do bem, quando o credor anticrético não opuser o seu direito de retenção. Como o Código Civil não prevê as causas de extinção da anticrese, mas a gente coloca algumas disposições em relação ao que prevê a hipoteca, que é o que se assemelha, né? E para fins de direito, a extinção é apenas efetiva quando houver o cancelamento da anticrese no registro de imóveis. Meu nome é Maria Luísa e eu vou dar início à nossa apresentação sobre servidão. Nosso grupo é composto por mim, Maria Luísa, pela Maria Gabriela Rodrigues, Marisa Brito e Malete Glória. Para começar a contextualizar, eu acho que é importante a gente definir o conceito de servidão. O Instituto da Servidão está localizado no Código Civil, livro 3, título 5, capítulo 1, e Carlos Roberto Gonçalves define seu conceito como um ônus real, voluntariamente imposto a um prédio serviente, em favor de outro, que é chamado de dominante, em virtude do qual o proprietário do primeiro pede o exercício de alguns dos seus direitos sobre o seu prédio ou tolera que o proprietário do segundo se utilize dele. Sendo assim, é tipo uma forma de utilização de um prédio por outro, e eles são denominados servente dominante. Para que as servidões prediais se configurem, são necessários alguns requisitos, e eu vou classificar eles aqui. O primeiro deles é a existência de um encargo que pode constituir uma obrigação de tolerar certo ato ou de não praticar alguma coisa por parte do possuidor do prédio serviente. Só que esse ônus é imposto ao prédio e não à pessoa. O segundo é a incidência num prédio em benefício de outro. E o terceiro é a propriedade desses prédios serem de pessoas diversas. Então, não pode acontecer se os prédios forem propriedade da mesma pessoa. Vou falar um pouco também sobre as proteções jurídicas da servidão no direito brasileiro. As ações que amparam as servidões são a ação compulsória, que tem por escopo reconhecer a sua existência, devendo o proprietário do prédio dominante provar a existência da servidão pelo título próprio,
quando for negado ou contestado pelo prédio gravado, ação negatória, que é utilizada pelo dono do prédio serviente também, para provar que não existe dano real ou para defender direitos contra o proprietário do imóvel do prédio dominante. Também tem ação de manutenção de posse, que é otorgada ao dono do prédio dominante se ele tiver sua posse protestada pelo dono do prédio serviente. E, por fim, ação de enunciação de obra nova, que é utilizada para defender a servidão de irritante e pode ser observada no artigo 934, inciso 1 do Código de Processo Civil. Esqueci de mencionar também a ação de uso capião, que nos casos que ela é utilizada nos casos expressamente previstos em lei, só se a servidão for aparente, e está no artigo 1379 do Código Civil. Também existem alguns princípios fundamentais decorrentes tanto do conceito de servidão que eu apresentei naquele segundo slide, quanto das formas jurídicas que regem esse conceito. A primeira é que a servidão é, em regra, uma relação entre prédios, que eu já tinha mencionado, embora a continuidade entre os prédios dominante e serviente não seja algo essencial, porque mesmo que eles não forem vizinhos, um imóvel pode ter servidão sobre outro desde que se utilize daquele de alguma forma. A servidão não pode recair sobre prédio do próprio titular, porque não tem servidão sobre coisa própria. Isso porque a existência da servidão implica uma circunstância em que os imóveis dominantes e servientes pertençam a donos diversos. Serve à coisa e não ao dono, que nem eu já tinha mencionado também. E por essa razão acaba se distinguindo da obrigação, já que o titular do domínio do imóvel serviente, do prédio serviente, não se obriga à prestação de um fato positivo ou negativo, mas acaba assumindo o encargo de tolerar algumas limitações dos seus direitos dominicais em benefício do prédio dominante. Não se pode, de uma servidão, acabar constituindo outra, porque o titular do imóvel dominante não tem direito de ampliar a servidão para vários outros prédios. A servidão também, uma vez constituída em benefício de um prédio, é inalienável e não pode ser transferida para outro, nem cedida, e não pode ser transferência nem parcial nem total. E a servidão também deve ser constituída de modo expresso pelos proprietários, ou por testamento, e registrada no cartório de imóveis. Eu vou falar um pouco sobre os direitos e deveres, tanto do dono do prédio dominante quanto do dono do prédio serviente. Começando pelos direitos e deveres do dono do prédio dominante. São direitos usar a servidão, realizar obras que são necessárias à sua conservação e uso, exigir também a ampliação da servidão para acabar facilitando a exploração do prédio, renunciar à servidão e remover à sua custa a servidão de um local a outro. E são deveres: pagar e fazer todas as obras para uso e conservação da servidão, isso está disposto no artigo 1381 do Código Civil, evitar qualquer agravo ao prédio serviente, já que a servidão deve se ater às necessidades do prédio dominante, isso está no artigo 1385 do Código Civil, e indenizar o dono do prédio serviente pelo excesso do uso da servidão em caso de necessidade da cultura ou da indústria para melhorar o aproveitamento econômico ou social daquele imóvel. Isso está no artigo 1385 também, só que no parágrafo 3º.
são direitos do dono do prédio serviente exonerar-se de pagar as despesas com o uso e conservação da servidão, quando tiver que suportar esse encargo, mas desde que ele abandone total ou parcialmente a propriedade em favor do proprietário do prédio dominante. E se ele se recusar a receber a propriedade do serviente, cabe a ele acabar custeando a obra. Isso está no 1382. Remover a servidão de um local para outro que seja mais favorável à sua utilização, sem que isso acarrete desvantagem ao exercício normal do dono do prédio dominante. Outro direito é impedir que o proprietário do prédio dominante efetive qualquer mudança na forma de utilização da servidão, porque ela tem que manter a destinação dela. Assim, um exemplo que a gente pode dar é evitar que façam edificações em um imóvel que foi destinado à agricultura. Cancelar a servidão também pelos meios judiciais, embora tenha impugnação do dono do prédio dominante, nos casos de renúncia do titular da servidão, de impossibilidade do seu exercício em razão de cessação da utilidade, que acabou determinando aquela constituição da servidão, e de resgate da servidão. Isso está disposto no artigo 1388 do Código Civil. Por fim, cancelar a servidão mediante prova de extinção, e essa prova se dá por 3 fatores. Reunião dos 2 prédios no domínio da mesma pessoa, supressão das respectivas obras em virtude de contrato ou título, e desuso por 10 anos ininterruptos. Já as obrigações, os deveres, do dono do prédio serviente são permitir que o dono do prédio dominante realize as obras necessárias à conservação e utilização da servidão, respeitar o exercício normal e legítimo da servidão e pagar as despesas com a remoção da servidão, e não prejudicar ou diminuir as vantagens do prédio dominante que decorrem dessa mudança. Eu vou falar sobre os modos de constituição da servidão. A doutrina e a jurisprudência têm posicionamento sobre estes modos de constituição. E dentro dos posicionamentos, veremos que o direito de servidão pode ser constituído por ato humano e fato humano. Por ato humano, vai ser constituído por negócio jurídico, por destinação do proprietário, por sentença judicial ou por uso capião. Dentro do fato humano, o posicionamento é jurisprudencial. É uma súmula do STF que vai defender esse modo de aquisição. Agora eu vou falar sobre atos jurídicos intervivos ou causa-mortis. Esse ato jurídico deve ser bilateral, sua forma será escrita por declaração ou escritura pública. A doutrina fala sobre esses 2 tipos de documento. Se for por instrumento particular, o valor monetário dessa servidão terá que ser inferior a 30 salários mínimos. Se for por escritura pública, terá que ser superior a 30 salários mínimos. A declaração de vontade desse modo de aquisição precisa ser expresso, não pode ser presumida, ou seja, você precisa manifestar que precisa do direito. Se na declaração de vontade houver cônjuge, deve partir dos 2, salve-se o regime tratar de separação absoluta. Na causa mortis, será por meio de testamento e seguirá todos os requisitos, a forma escrita, a manifestação da vontade bilateral. Porém, é importante ressaltar que o testamento só valerá com a morte do testador. O outro modo de aquisição é por destinação do proprietário. Ocorre quando 2 imóveis pertencem ao mesmo proprietário e ele, enquanto proprietário desses imóveis, estabelece para sua comodidade sobre um desses imóveis, por exemplo, a passagem invisível exteriorizada por obras que a identifique. No caso, a situação da serventia. Se houver transferência de um dos prédios a terceiro,
o adquirente poderá ser beneficiado com uma servidão ou se sujeitar a ela, dependendo do prédio que eu adquira. E outro modo é por sentença judicial. As servidões por sentenças judiciais poderão ser instituídas judicialmente pela sentença que homologar a decisão, estando ela devidamente registrada. E, por fim, a uso capião, né? Que no artigo 1379 dispõe o seguinte: admitiu que a servidão advenha de uso capião. O que está escrito nesse artigo, que o exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente por 10 anos, nos termos do artigo 1242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no registro de imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumada a uso capião. E se o possuidor não tiver título, o prazo de uso capião será de 20 anos, conforme o artigo 1379, parágrafo único, que é a uso capião extraordinária. Eu vou falar um pouco sobre as características da servidão. Então, a servidão ela é perpétua, ela é acessória, atípica e inalienável. Ela é perpétua porque não se extingue com a morte ou sequer com a alienação desse prédio. Então, com exceção das hipóteses de desapropriação, a servidão só se extingue em relação a terceiros quando é cancelada. Isso está disposto no 1387 do Código Civil. Vou falar um pouco mais sobre essas hipóteses de extinção mais para frente. E, em paralelo a isso, ela é acessória porque só existe em função da propriedade. E ela é atípica porque a lei não esgota essas modalidades de que a servidão pode ser utilizada. E, por fim, inalienável porque não pode ser alienada separadamente do direito de propriedade, como uma colega, Maria Luísa, tinha dito. Quanto à classificação, quanto ao imóvel que ela vai recair, essa servidão ela pode ser urbana e pode ser rural. Ela é urbana quando guarda relação de fruição com os edifícios, né? É o caso, por exemplo, do dever de não edificar acima de determinada altura, que está muito ligado ao dever de fotosservidão, que se você edificar acima de determinada altura, vai fazer que o sol não bata no prédio dominante. E aí faz esse acordo para que essa altura não seja ultrapassada. E aí, em paralelo a isso, a servidão rústica, ou então a servidão rural, como também é chamada, ela guarda relação com o solo e não com esse prédio. Então, por exemplo, vem a servidão de passagem, que é o direito que você vai ter de passar pelo prédio serviente. Quanto ao direito concedido, a servidão ela pode ser positiva e pode ser negativa. Na primeira, o titular do prédio dominante vai poder fazer algo no prédio serviente, né? Então vai depender desse fazer, por isso positiva, que é o exemplo da servidão de passagem, servidão de fonte, né? De você ir lá e utilizar a fonte do prédio serviente. Já no segundo caso, o titular do prédio serviente, ele deve se abster de praticar determinado ato. Então vai depender desse não fazer, que é como, por exemplo, o fato como eu tinha dito, da fotosservidão, que é não construir acima de determinada altura para retirar a luz do prédio dominante, ou então para não estragar a paisagem, você vai deixar de fazer alguma ação, vai deixar de construir alguma coisa. Quanto à necessidade de um ato humano para esse exercício, essa servidão ela pode ser aparente e não aparente. As aparentes são aquelas que se revelam por sinais exteriores, e aí, como por exemplo a de um aqueduto, quando esses condutos vão passar pela superfície do terreno. Todo mundo vai ver esses condutos lá e aí vai saber que está acontecendo a servidão. Já as não aparentes são as que não possuem esses sinais exteriores. Então, a gente não pode afirmar que está acontecendo a servidão naquele determinado local. Como, por exemplo, nesse mesmo exemplo do condutos, se eles forem feitos subterraneamente. A gente não vai conseguir ver e não vai conseguir saber se está tendo uma servidão ali ou não. A gente não apareceu no exemplo do slide, mas tem uma questão das contínuas e nas descontínuas. Que essa servidão ela pode ser contínua, são aquelas que são instituídas e não vai depender do ato humano para o seu exercício. Como, por exemplo, a servidão desse aqueduto, porque quando são instalados esses aquedutos, a água vai fluir independentemente da ação humana ou não. Já na questão das descontínuas, seria o exemplo, por exemplo, da servidão de passagem. Porque ainda que nesse solo tenha sido realizado algumas obras, né, nesse sentido de tornar viável a passagem, só vai poder falar que está tendo servidão ali quando alguém transita por esse caminho.
Então, é essa a diferença entre elas. E aí é muito importante também a gente ressaltar a diferença entre o direito de vizinhança e a servidão, porque às vezes pode surgir essa dúvida, né? Enquanto o direito de vizinhança é criado por lei, essa servidão, em regras, é constituída por um negócio jurídico entre essas partes. E, além disso, o direito de vizinhança não é para melhorar o uso do prédio dominante, como na servidão, mas sim para melhorar a coexistência entre esses vizinhos. Então, o Código Civil, ele apresenta três dispositivos importantes em relação à extinção de servidão. E aí a gente vai fazer a citação deles. Começando pelo artigo 1387, que diz que, salvo nas desapropriações, essa servidão, uma vez registrada, só vai se extinguir com respeito a terceiros quando for cancelada. Já o 1388, o dono do prédio serviente, ele vai ter o direito, pelos meios judiciais, ao cancelamento do registro, embora o dono do prédio dominante o impugne, quando o titular houver renunciado à servidão, quando tiver cessado para o prédio dominante a utilidade ou a comunidade que tinha determinado na constituição dessa servidão, ou quando o dono do prédio serviente resguardar essa servidão. Já o 1389, ele vai dizer que também vai se extinguir essa servidão, ficando ao dono do prédio serviente a faculdade de fazer cancelar, se acontecer pela reunião dos dois prédios no domínio de uma só pessoa, pela supressão das respectivas obras por feito de contrato ou pelo título expresso, ou pelo não uso durante 10 anos consecutivos. E aqui estão as referências bibliográficas que a gente usou o Carlos Roberto Gonçalves e o Flávio Tartucci.